Fala pessoal, eu preciso praticar para uma palestra que eu vou fazer no domingo e me deram a ideia de por que não gravar um vídeo enquanto você pratica, já que eu fico falando isso, que eu fale para uma câmera não tão boa aparentemente e quem sabe alguém se beneficia disso. Então vamos lá. O nome da minha palestra é O que você vai ser, por quê? Porque eu gosto de falar com jovens para quebrar o paradigma de que a sua realidade é tudo que há e que não dá para mudar e que é muito difícil fazer uma diferença na sua vida e na vida dos outros. Realmente é difícil, mas quando você está dentro dessa realidade, quando você está na sua realidade, não conhece outras e não consegue ter essa flexibilidade para se colocar em outra realidade, o que é muito difícil de fato, você nem pensa em mudar e começa a tomar algumas atitudes que te levam para permanecer nessa situação, ou seja, para enraizar de vez essa situação ruim que seja, ou não tão boa quanto deveria ser que seja, que você está vivendo. Então, o meu objetivo com esse tipo de palestra que eu faço há algum tempo já, é mostrar que você não precisa de um grande evento que marque a sua vida para você começar então a mudar a sua realidade, a perceber que dá para mudar ou querer uma coisa melhor. E também para que você, o jovem, né, principalmente, evite situações e atitudes que tornem essa situação negativa ou tornem esse contexto negativo permanentes em suas vidas. Então, esse é um comentário antes da palestra para pais, ou seja, professores que queiram utilizar isso para alguma coisa, né? Espero que seja útil. Então, o que você vai ser por isso? Eu conto um pouco da minha história de uma forma engraçada e as lições que eu tirei disso e que os jovens podem tirar disso em suas vidas. Vamos lá. O que você vai ser, Alan Dantas? Bom, antes de começar qualquer tipo de palestra, eu gosto muito dessa frase. Essa frase é um pouco difícil, mas ela tem um objetivo com ela. Qualquer tipo de tabelamento existencial e comportamental é uma blasfêmia contra o ineditismo dos encontros com o mundo. Uma frase de Spinoza. E, desculpa, eu estou meio gripado aqui. O que está dizendo? O que quer dizer esse tabelamento existencial? Quando você diz que você vem desse grupo social, ou você vem dessa família, você tem que ser isso. Ou você é uma mulher, você é um homem, você tem que ser isso, tem que fazer isso. Isso é um tabelamento existencial. Então, algumas características da sua vida definem, de acordo com o tabelamento existencial, que você tem que ser aquilo. Então todo tabelamento existencial, ou seja, toda padronização de destino, é uma blasfêmia contra o ineditismo dos encontros com o mundo. Então, assim, os encontros com o mundo, quando você tem uma mentalidade bacana, uma forma de encarar o mundo interessante, eles são muito bons. Os encontros com o mundo podem fazer com que você cresça muito. Mas qual que é o segredo do sucesso com esses encontros? O segredo é sempre aprender. Por exemplo, a maioria dos jovens com os quais eu converso aprendem alguma coisa nova nessa frase, porque é uma frase meio complexa e você tem que revisitar algumas palavras para aprender. Então você já está trabalhando o sucesso com isso. Vamos lá. Um pouquinho sobre mim. Então eu sou um empresário e sou professor de Hortolândia, São Paulo, para o mundo. Por que para o mundo? Porque eu gosto de viajar, tenho projetos que envolvem outros países e eu gosto muito disso, gosto dessa multiculturalidade. Meus hobbies são viagens e aventura, e aqui está uma foto minha em Montreal, um dos meus lugares favoritos do mundo. Gosto muito de moto, gostava na verdade, agora estou proibido por minha futura esposa de andar de moto, por motivos óbvios, como vocês podem ver. Gosto muito de viajar, falando na senhorita, olha ela aqui. E já fui para o extremo mais quente e mais frio desse mundo, e é uma sensação muito gostosa. E eu gosto de mostrar isso porque é uma coisa que eu jamais imaginava quando eu era jovem ou quando eu era uma criança que eu ia fazer esse tipo de coisa. Muito menos andar de jet ski, pular de paraquedas e coisa do gênero. E aqui falando em jet ski e paraquedas, eu curto um pouquinho a adrenalina, gosto de pular uns carros com moto, ou quer dizer, gostava, não gosto mais. Gosto de andar de bike, gosto de tudo que tenha movimento e adrenalina, tô dentro. Geralmente os professores não gostam muito dessa parte, mas vale a pena mencionar. E eu já estive com políticos e representantes públicos de vários lugares, já palestrei em lugares públicos interessantes. E a melhor lição que eu tirei disso é que essas pessoas são pessoas como nós, né? Então, eu jamais imaginei que eu,
Alan aqui de Hortolândia ia falar com Hillary Clinton nos Estados Unidos como um jovem embaixador, né? Quando eu me tornei jovem embaixador, tive a oportunidade de conversar frente a frente e eu fui o orador que fiz uma das perguntas à própria Hillary Clinton e depois eu, aqui no Seminário de Inovação, Ciência e Tecnologia, também palestrei, foi muito interessante, entre outras palestras aí com políticos e representantes públicos, o que é muito interessante e realmente mostra uma mudança muito grande na perspectiva da minha vida, que eu com 13, 14 anos jamais imaginaria que eu ia falar para mais do que 4 pessoas ao mesmo tempo, que eu era muito tímido. Bom, mas não é isso que eu quero fazer aqui, não é essa dinâmica que eu quero fazer. A dinâmica que eu quero fazer é diferente, porque é muito fácil um cara chegar aqui e falar, sucesso é isso, é fácil, estuda e tal. Se sucesso fosse tão fácil assim, teria mais gente palestrando do que gente assistindo, vocês concordam comigo? Então, eu quero fazer diferente, eu quero fazer o que a maioria das pessoas não querem fazer. Eu quero mostrar o lado que ninguém mostra, o lado zoado da coisa, que foi a jornada, as dificuldades, mas de uma forma engraçada. Então, o objetivo aqui é que vocês deem algumas risadas, mas que vocês entendam que todo mundo que teve sucesso um dia, seja o dono do Facebook, o dono do WhatsApp, o que quer que seja, ou eu, nos meus pequenos sucessos, nas minhas pequenas alegrias, todo mundo teve uma jornada e todo mundo teve dificuldades. Então eu quero mostrar para vocês que são pessoas convencionais, pessoas normais, que têm suas vidas, têm suas coisas engraçadas, suas histórias estranhas e tristes, mas decidiram mudar suas realidades e como fizeram isso, então vamos lá. Opa! Treinando slides. Então vamos lá. Com toda essa informação, essa bagagem que eu acabei de passar para vocês, quantos anos vocês acham que eu tenho? Né? Então, muita gente fala, nossa, você não aparenta a idade que tem quando fala das suas experiências e tudo mais. Aí essa é a hora que todo mundo tenta falar alguma coisa, né? Geralmente a galera erra. Aí eu viro e falo, eu nasci em 92. Para você que é bom em matemática, descobriu que eu tenho 25 anos, né? Então, não sei se é uma surpresa boa ou uma surpresa ruim, mas sim, tenho 25 anos. Vamos lá então, gente, como tudo começou? Este sou eu no ensino médio. Olha que beleza. 50 e poucos quilos. Agora eu tô com 90 e poucos quilos, deu uma melhorada, uma engordadinha, né? Então, eu disse que ia fazer diferente, então se preparem, apertem os cintos e vamos lá. Como tudo começou? Eu sou filho de operário, então meu pai é metalúrgico, agora aposentado, e eu sou a primeira geração, faço parte da primeira geração da minha família que não morou na favela. Então, até o meu pai, minha família morou na favela aqui em Hortolândia. A gente teve uma vida relativamente difícil até, e por isso eu tive que começar a trabalhar nos meus 13 anos. Comecei a trabalhar com vidros elétricos, instalação de alarme, filme e tudo mais. O que foi muito interessante, porque eu tive uma experiência que eu era muito tímido, eu tive uma experiência de ter que me relacionar com pessoas diferentes. Foi muito válido, estava tudo muito legal, muito bacana. Até que, imagine, eu, 13 anos, 14 anos ali, tinha meu dinheirinho, eu era o mais bacana da minha galerinha, porque eu tinha dinheiro, que eu trabalhava, eu estudava e tudo mais. Então, para mim, aquela realidade estava ótima. Aquela ideia de mundo para mim, onde eu tinha mais dinheiro que todo mundo, querendo ou não, eu tinha mais comunicação ali com todo mundo, tinha mais amigos e tudo mais, tinha minha bike, tinha minhas coisas. Eu não queria mudar aquilo. E aí que vem o perigo. O perigo por quê? Porque por eu não querer mudar aquilo, eu podia começar a tomar atitudes arrogantes e que fariam com que aquela situação se perpetuasse. Vou dar alguns exemplos. Uma tatuagem, uma namorada meio doida, que poderia ter um filho ou uma coisa do gênero, que ia perpetuar aquele ciclo, aquela geração. Então eu não tinha pessoas que incentivavam a mudança. Eu tinha pessoas que incentivavam a estabilidade daquilo que eu tinha. Tá ótimo assim, tá sensacional. Só que algo aconteceu. E eu acho que isso é a mão de Deus na minha vida grandemente. Eu acho não, eu tenho certeza. Algo aconteceu. Eu tive uma queimadura. Você que está na câmera vai poder ver. Na palestra, dependendo da dinâmica da palestra, não dá para ver. Eu tive uma queimadura de 4º grau na mão. Um ano novo que eu queria estar jogando videogame, mas falaram, não, você precisa socializar. E queimei a mão 4º grau, mas é um agir de Deus muito grande, porque parei, tive que fazer quase 2 dezenas de cirurgias, muitas cirurgias para restaurar e tudo mais. Graças a Deus deu para restaurar bem. Só que eu parei, por um ano eu parei. Escola, parei tudo, parei amizades e aquilo mexeu com a minha realidade, né? Então,
queimei a minha mão e eu precisei me adaptar. Eu ainda precisava de dinheiro, eu queria ter dinheiro, não conseguia ficar parado. Percebi que muitas das minhas amizades não eram amizades reais, eram baseadas em status social e tudo mais. E isso aos 14 para 15 anos, né? 13, 14, 15 anos. Então eu resolvi mudar tudo. Então eu consegui um computador. Eu comecei a aproveitar o tempo que eu tinha parado, porque eu não podia nem tomar sol por causa da queimadura. Então comecei a estudar e comecei a arrumar computadores, comecei a me virar do jeito que dava, né? Então eu realmente mudei a minha mentalidade. Eu falei, não, esse tipo de realidade é temporário, é passageiro, então eu vou criar uma realidade nova para mim. Então eu vou começar a estudar. Eu sei que o computador dá dinheiro, na época o computador já era uma coisa bem bacana. E comecei a estudar e trabalhar. E nessa de estudar, eu descobri que eu não era burro em matemática ou em outras matérias. O que acontecia era que eu não sabia estudar. Eu não me conhecia o suficiente para estudar corretamente. Então, o que eu fiz nesse 1 ano que eu fiquei parado fazendo cirurgias? Eu comecei a manipular o meio ambiente e comecei a manipular situações de aprendizagem e observar bastante outras pessoas para ver como que eu aprendia bem. E eu descobri. Eu vou falar mais disso depois, mas basicamente eu descobri o meu hack, né? A gente fala de hackear, de melhorar dispositivos e tudo mais. Eu descobri o meu hack. O meu hack era aprender através do ouvido, porque eu sou muito auditivo. Então, se você ficar mostrando para mim algo o tempo todo, eu não vou aprender, eu vou descartar. Agora, se você começar a... Nossa, cara, eu nem fiz se o microfone está funcionando. Mas beleza. Se você começar a falar algo para mim, explicar bem auditivamente, já era, eu não esqueço. Eu descobri isso de mim, então eu comecei o quê? Toda vez que eu ia estudar, colocava fone de ouvido. Quando eu tivesse que ler algo, eu cobria completamente minha audição. Eu fechava as portas, eu manipulava para que não houvesse conversas, porque eu conseguia ouvir conversas de longe e isso me distraía. Então eu comecei a manipular o ambiente para mim. E descobri que em pouco tempo eu poderia aprender virtualmente qualquer coisa. E foi o que aconteceu. Só para explicar mais ou menos, múltiplas inteligências. Então nós temos formas de observar o mundo. Todo mundo acha que a gente é igual, é só dar a mesma aula, é falar do mesmo jeito, é conversar da mesma forma, explicar e exigir a mesma coisa de todo mundo. Não é. As nossas experiências e os nossos estímulos fazem com que cada pessoa tenha uma frequência, igual um rádio. Para você falar com um rádio do caminhoneiro que está lá no sul, é uma frequência. Para você falar com um rádio de um caminhoneiro que está lá na Argentina, é outra frequência. Na nossa comunicação do dia a dia e no aprendizado, é a mesma coisa. Então existem algumas, eu não vou me estender nelas porque não é o objetivo. Vocês podem procurar depois múltiplas inteligências. Mas basicamente, as pessoas observam o mundo de forma diferente. Então você tem que conversar e passar informação para essas pessoas, levando em consideração a forma de receber o mundo. Você, como indivíduo, precisa se conhecer para saber qual que é a sua forma de enxergar o mundo, para você manipular as situações de aprendizagem, de comunicação e de tudo mais, para que você tenha vantagem. Então, se você não está aprendendo algo, está com dificuldade em alguma área da sua vida, provavelmente você está encarando isso de uma forma errada. Então, você tem que se conhecer primeiro, para poder encarar o mundo de uma forma mais vantajosa, de uma forma mais empoderada. Beleza? Múltiplas inteligências, marquem aí, pesquisem depois. E aí, o que aconteceu? Mudou completamente. Então, a gente tinha o rapaz que ganhava seus R$50 por semana, estava super feliz andando de bike por aí, e logo você tinha aos 17 anos um rapaz fluente em inglês, que falava francês, mais ou menos, falava um pouquinho de russo, e sabia basicamente tudo o que precisava saber sobre computadores ali, era super avançado em computadores, e me tornei, antes de me formar no ensino médio, me tornei jovem embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Esse já sou eu, um pouquinho mais gordinho, nos Estados Unidos. Uma coisa que eu nunca imaginei que ia fazer, ganhar uma bolsa, né? Então eu ganhei bolsa de estudos, não paguei um centavo por nada, ganhei computador, ganhei roupa, essa jaqueta ganhada. Então visitei quase o país todo, conhecendo os lugares públicos, conhecendo pessoas, conhecendo ONGs, tendo dinâmicas, cursos, indo para a escola no ensino médio. Então foi muito incrível e realmente elevou ainda mais a minha visão de mundo. E o que aconteceu? Nessa experiência, eu me expus a pessoas que me desafiavam. Isso foi assustador. Então, o que aconteceu? Eu conheci outros jovens que tinham vidas diferentes, escolas particulares, escolas militares e tudo mais,
que já tinham um nível, um nível intelectual maior, já tinham um nível até financeiro maior, e eu queria o quê? Alcançá-los. E isso é muito legal. Porque quando você se sente um aprendiz perto de alguém, você deixa de ficar com aquela sua galerinha que você já é o melhorzinho, você já é mais inteligente e tal, e você passa a conviver com pessoas das quais você aprende todo dia. Você se sente desafiado. Você tem medo de mandar uma mensagem e escrever um português errado aí para aquela pessoa. Isso pode ser bom se você encarar como uma coisa boa, com a mentalidade de crescimento, mas também pode ser meio assustador e pode até te reprimir se você não tiver a mentalidade de crescimento. Então, foi isso que aconteceu. Foi muito bom. E aí, quais são as consequências pessoais de tudo isso? Aos 18 anos, eu já estava trabalhando em uma gigante da tecnologia e já ganhava quase igual o meu pai ganhou a vida toda. Então, já tinha um salário quase igual ao do meu pai quando ele se aposentou. Mas eu não parei por aí. Eu poderia ter entendido assim, não, estou numa multinacional, está super bacana. O que aconteceu? Todo o curso que a empresa oferecia, eu fazia. Então, eu tenho mais de 46 certificados. Eu coloquei 46 porque é os que eu lembro. Eu fiz mais de 46 certificados nessa empresa. Cursos caríssimos, cursos online, cursos presenciais, tudo que tinha para fazer eu ia fazendo. E logo outras oportunidades começaram a aparecer. Então logo eu comecei a descobrir que eu gostava mais de pessoas, só era meio tímido, tinha que resolver isso. Gostava mais de pessoas do que de computadores. E com esse monte de curso que eu tinha, o que aconteceu? Já me tornei professor da área técnica e logo virei coordenador da escola de inglês, de uma escola de inglês super bacana. Então já não estava mais naquela empresa, já estava prestando serviços para aquela empresa como professor da área técnica, eu já tinha uma empresa. Então, eu já tinha uns 20, 21 anos, já tinha a minha empresa de treinamento técnico e coordenava uma escola de inglês, né? Trabalhava numa escola de inglês no tempo livre que eu tinha. Isso era muito interessante porque eu estava mexendo com algo que eu gostava, que era o inglês, e a parte técnica mais no âmbito de ensino, e não ali só usando o inglês, usando a tecnologia. Então, mudou completamente a minha perspectiva. Pessoal, estou editando aqui. Só achei uma história interessante que eu vou falar na palestra, mas eu esqueci de mencionar no vídeo. É o seguinte: a história de como eu abri a empresa, a primeira empresa. Estava eu trabalhando, tocando a minha vida, e aí um alto escalão da empresa na qual eu trabalhava virou e falou para mim: cara, precisamos de alguém que tenha uma empresa de treinamento e consiga dar os treinamentos que você entende. Precisamos de alguém que fala bem em público e que saiba as coisas técnicas. Você tem empresa? Eu nem imaginava como abrir uma empresa. Não tinha ideia. Eu falei, tem. Tem empresa sim. E você pode dar aula? Cara, sinceramente, eu achava que eu não conseguiria dar aula, mas eu conhecia do tema. Eu falei, consigo. Então eu passava mais tempo correndo atrás de como abrir a empresa, abri e tal, peguei o projeto. E mais tempo preparando as aulas. Né? Então eu ficava muito tempo preparando as aulas, mas eu abracei a oportunidade. Então às vezes, se você ficar esperando para ficar perfeito ou ótimo em algo para poder abraçar uma oportunidade, você nunca vai abraçá-la. Eu abracei e deu certo. Você tem que correr atrás, né? Uma coisa interessante, quando eu fui assinar o contrato como empresa já, fui assinar o contrato lá em São Paulo, tá? Eu achei que eu ia passar por um processo seletivo, me preparei, estudei, eu cheguei lá, a moça, você dá o CNPJ, assina aqui, beleza? Só isso? Ela, a sua indicação é direto de dentro da empresa. Então, às vezes, você cria uma credibilidade, você tem que manter essa credibilidade com o seu bom trabalho, né? Você cria uma credibilidade que nem você percebe. Então, eu não sabia da credibilidade que eu tinha naquele momento. E isso foi muito interessante, porque levou minha autoestima. Então, se arrisque, né? Coloque a cara e abrace a oportunidade, porque mesmo que não dê certo, você vai aprender algo disso, né? Um bom exemplo disso era quando eu tentei ser jovem embaixador. Eu apliquei, fiz todas as provas, fiz todos os processos, e eu já fui com a certeza de que eu não conseguiria, mas que as provas me ajudariam com o meu inglês, porque eu estudei inglês sozinho, né? Mas eu passei, virei jovem embaixador e estou aqui para te contar essa história. Então, abraça a oportunidade que, de uma forma ou de outra, você vai crescer e vai ganhar. De novo, eu não sabia se eu ia fazer isso pro resto da vida, mas eu dei o meu melhor, né? Dei o meu melhor. E hoje eu tenho a minha própria escola, né? Entre outras aventuras empreendedoras que eu tive, outros projetos nos quais eu trabalhei, que não vem ao caso, hoje eu tenho minha própria escola, dou aula no ensino médio americano e no ensino médio brasileiro do NASP, que é o IASP. São coisas que eu adoro fazer, que eu gosto muito. E todas essas experiências me trouxeram até aqui, né? A dedicação, o esforço e tudo mais.
Essa parte acho que eu preciso tirar. Então, preciso melhorar essa parte. Beleza. Mas se eu pudesse deixar uma dica ou uma lição final, assim, qual que é o resultado? Qual que é, aliás, se eu pudesse deixar uma lição, uma dica final para resumir o que traz sucesso ou para que vocês sofram menos. Eu vou deixar essas habilidades cruciais, vou comentá-las aqui. Então, por exemplo, curiosidade. Tudo que você for fazer, se você não tiver curiosidade, se você não tentar entender aquilo de verdade, se você não desenvolver uma mentalidade de curiosidade, isso leva tempo, não é do dia para a noite. Se você não desenvolver essa curiosidade, tipo, ó, eu vi isso aqui funcionando, mas eu não sei exatamente como funciona por trás, qual é o mecanismo. Ou, por exemplo, esses dias não, tem uns meses já, eu falei, como é que funciona código de barra? E fiquei uma semana encanado até descobrir como funciona código de barra. Por exemplo, você sabe como funciona o código de barra? Talvez essa informação pode ser interessante para você numa entrevista de emprego um dia, para começar uma conversa com um entrevistador, ou num intercâmbio um dia, ou numa bolsa de estudos em outro país, o cara pode pedir para você fazer uma redação sobre coisas inusitadas que você descobriu o funcionamento. Você nunca sabe. Então, curiosidade vai só te agregar informação. E aprender coisas nunca é demais, né? Existe um conceito de neuroplasticidade, que é que o seu cérebro nunca para de crescer. E você nunca para de deixar de se tornar mais inteligente. Mas para isso você precisa aprender mais padrões, aprender mais coisas, como as coisas funcionam, e associar esses conhecimentos a conhecimentos prévios. Então você está sempre aprendendo. E quanto mais você aprende, mais fácil vai ser aprender alguma coisa. Então o dia que você chegar na profissão dos seus sonhos e falar, beleza, eu não sei nada sobre isso, agora eu preciso aprender. Você já estava aprendendo outras coisas até então. Então aquela gama de conhecimento, aquele padrão de aprendizagem já está tão forte que para você aprender aquilo que é dos seus sonhos vai ser muito fácil. Agora, se você não tiver um padrão de aprendizagem, uma sequência já de conhecimento, quando você chegar, beleza, é isso que eu quero fazer, vai ser muito mais difícil. Não vai ser impossível, mas vai ser muito mais difícil. Curiosidade. Humildade. Não importa o quanto você saiba ou o quão bom você seja no seu ambiente, no seu grupinho, na sua galera. Se você não for humilde o suficiente para chegar numa galera nova, ou chegar em uma pessoa nova, para tentar aprender, ou para receber um feedback, falar, não é assim que se faz, é assim, assado, você vai ficar sempre com aquela mentalidadezinha que você sempre teve. Né? Se você não sair da sua galera, não sair do âmbito familiar para explorar, para conhecer gente que vai te desafiar, você vai ficar nisso. Mas para isso tem que ter humildade, porque não é fácil. Esse cachorro... Porque não é fácil você chegar num grupo novo, chegar numa galera nova e tudo mais, não é mesmo? Adaptação. Por que a adaptação é importante? A gente está sempre mudando, né? E o ponto-chave da nossa conversa aqui é exatamente isso. Se você não entender que a sua realidade pode ser melhor, se você não tiver essa certeza, você vai se acomodar e não vai fazer coisas a mais. E se você não tiver humildade para explorar outros grupos e outras oportunidades, você também vai acabar morrendo na praia. Morrendo na praia? É, morrendo na praia. Morrendo antes de chegar na praia. E se você não aprender a se adaptar a essas mudanças, se estiver sempre com medo, com ansiedade, esperando o futuro, você também não vai ter sucesso ou não vai ter sossego, que é uma outra coisa muito importante. E por fim, gente, paciência. Agora, aprendam com os erros dos outros. Eu vou falar do meu erro aqui. Eu não tive paciência, então eu tive centenas de oportunidades de fazer diversas coisas e nunca terminava a faculdade. Né? Então, vou fazer isso aqui, vou trancar e eu vou viajar. Vou trancar fazendo não sei o quê. Então, eu não tinha paciência de esperar. Então, hoje, que eu estou conseguindo concluir minha faculdade, então no primeiro semestre de 2018 é que eu vou concluir a faculdade, por ter trancado, por ter viajado, por ter perdido aula, por ter feito um monte de coisa, por não ter priorizado isso. Então, aprenda com o meu erro. Finalize os ciclos e depois você vai pensar nas consequências e nas outras coisas. Porque, por exemplo, se eu tivesse terminado a faculdade aos 22 anos, eu já teria vivido tudo o que eu vivi, sem o peso de ter que ir para a faculdade toda hora, aquele saco. O que faculdade é muito importante, mas infelizmente é uma rotina que pega, né? Então eu já teria terminado, teria vivido tudo aquilo e ainda teria a credibilidade de ter me formado. Porque eu perdi muitas oportunidades, muitas coisas boas, por ainda não ter a faculdade. Então aprenda com o erro alheio. E observe, né? Aprenda a observar e ter paciência.
Hoje, olhando para trás, eu vejo que aquele desespero que eu tinha de eu preciso fazer logo porque depois não vai dar tempo, é uma ilusão, né? Se eu tivesse começado a fazer tudo o que eu fiz agora, não ia mudar nada, eu ia ter as mesmas experiências, só ia estar um pouquinho mais velho. Então, tenha paciência, termine os ciclos certinho, tudo bonitinho. Se você começou, termine, depois toca para a próxima, porque isso vai modelando quem você é, né? Isso molda quem você é. E você sempre sairá dessas experiências melhor e mais rico e mais inteligente, com certeza, né? Então, paciência, observe os erros dos outros, observe as histórias dos outros, converse com pessoas mais velhas, entenda o porquê das coisas, né? Aquela velha história da sua mãe falar que não quer que você saia à noite, não quer que você faça tatuagem, não quer que você beba, tudo isso é porque ela sabe que no futuro isso não vai te fazer bem. Você pode não enxergar isso agora, mas no futuro isso vai criar hábitos e enraizar situações na sua vida que vai ser muito difícil de reverter, beleza? Só que te contei um resumo da minha história, só que isso tudo ainda não era suficiente, né? Então eu via que eu ainda era um cara meio perdido, meio sem rumo, meio desesperado pelas oportunidades, queria abraçar o mundo, não tinha um foco, uma prioridade tão bacana na vida. E eu descobri que sem Deus na minha vida, tudo isso não fazia sentido algum, né? Então, comecei desde 2017, comecei então esse processo de encontro com Deus, comecei a perceber que a minha história era um pouquinho diferente, que Deus estava agindo na minha vida, só que eu precisava reconhecer isso, e aí foi um momento muito interessante que eu tive um encontro retrospectivo com Deus. O que é um encontro retrospectivo? Muita gente encontra Deus naquela dificuldade imediata. Quando você está passando por aquela necessidade de falar, eu vou buscar Deus. Aí você busca Deus, se fortalece e a partir daí você é um convertido. Eu estava numa fase extremamente boa da minha vida. Depois eu percebi que poderia melhorar, com certeza. Eu estava numa fase extremamente boa, mas eu olhei para trás e vi de onde eu saí, e quanto eu melhorei, e quanto Deus me ajudou em tudo isso. Foi muito bom, foi uma coisa muito emocionante, e daí para frente melhorou ainda mais, porque eu criei certas prioridades, certos focos na minha vida, que agora eu sei dizer não para diversas oportunidades, eu sei focar, eu sei fazer o que eu quero para o meu futuro. Então, não adianta você correr atrás de um monte de coisa, de parte financeira, de parte intelectual, acadêmica, se você não tiver no final de tudo isso um foco. Porque quanto mais você se enriquecer academicamente, você vai ter mais oportunidades, vai ter que aprender a dizer não, porque senão você vai acabar fazendo nada da tua vida. Então o foco final, por exemplo, eu descobri que o meu foco final é ter uma família, ser feliz, ter uma estabilidade bacana. Então tudo que eu vou fazendo agora é para priorizar isso já. Então, por exemplo, um trabalho que exija muita viagem, um trabalho que exija muita dedicação, para mim já não é viável. Então, já estou priorizando, reduzindo e tudo mais. Entendeu? Então, você tem que pensar na sua situação e nas suas prioridades. Mas o mais importante, não espere saber não espere saber o que você quer ser da vida antes de estudar. Muita gente fica, primeiro eu vou descobrir o que eu quero, depois eu vou estudar. Se prepare com o que você tem. Então, tem curso online. Eu tenho uma lista gigantesca de cursos online gratuitos se você quer fazer. Se você tem alguma dúvida sobre curso online é super reconhecido pelo mercado, valoriza seu currículo, ajuda seu currículo a ser encontrado por aí, mas você nunca vai saber o que te espera, porque as coisas estão sempre mudando. Então você tem que se preparar com o que você tem. Estou a fim de fazer um curso online de Excel, vai lá e faz. Estou a fim de fazer um curso online de inglês, vai lá e faz. Apareceu um curso gratuito aqui no meu bairro, vai lá e faz. Né? Se dedique, aumente seu currículo, aumente seu conhecimento e, acima de tudo, faça seu cérebro ficar mais inteligente e mais ativo sempre, porque quando você precisar dele, você não vai conseguir melhorar ele na hora, você vai ter tido já uma certa experiência. Então já começa agora, treina teu cérebro, aumenta teu currículo e se prepara, porque você não sabe o que Deus tem preparado para você, né? As oportunidades sempre mudam, mas você também pode sempre mudar. E aí você vai ter consequências pessoais interessantíssimas, que pode ser não viajar. Por exemplo, talvez você não goste de viajar, mas talvez você goste de carros, talvez você goste de ter uma casa bem legal, talvez você goste de ajudar sua família. Então, cada um tem as suas prioridades, né? Eu estou me aproveitando dos benefícios de viagens porque eu gosto de viajar, gosto de aventura e tudo mais. Mas você tem a sua realidade, né? A minha consequência pessoal é uma, a sua vai ser outra com certeza, se você se preparar, né? E o que eu aprendi de tudo isso? Né? Ter sucesso e ser honesto não é fácil, mas vale a pena, porque depois você vai dormir sossegado, vai ter
seu sossego e os benefícios financeiros e acadêmicos de ter se preparado a vida toda, muitas das pessoas vão esperar o seu fracasso. Isso é fato. Né? Não vai ter gente lá na torcida direto, vai ter poucas pessoas. Muitas pessoas já esperam o seu fracasso porque eles fracassaram. Então as pessoas fracassaram e falam, se eu fracassei, ele também vai fracassar. Então ele vai se juntar a mim aqui no grupo dos fracassados. Não deixe isso acontecer. Né? Faça a sua preparação, toque a tua vida e saia do grupo dos fracassados. Não cumpra as expectativas que as pessoas têm de você, as pessoas negativas, eu falo. Né? Então toca a tua vida, se prepara e abraça as oportunidades. E no final das contas, não importa quantas pessoas falem com você, quem decide o que você vai ser é você. Né? Existem limitações sociais, existem limitações intelectuais, mas no final das contas, se você quiser, eu poderia dar centenas de histórias desse cachorro, poderia dar centenas de histórias aqui de pessoas que tinham tudo para dar errado e deram certo. Né? O que você tem que entender é, você vai mudar. Então, se você tomar atitudes agora na sua vida como jovem, tomar atitudes que vão enraizar certas coisas da sua vida para sempre, por exemplo, tatuagem, começar a beber, usar droga, um namoro não cristão e coisa do gênero, você só vai cumprir as expectativas dos outros. Ou seja, você vai enraizar, você vai literalmente tatuar o seu contexto atual na tua vida. Então, quando as oportunidades começarem a aparecer, meu Deus, cachorrada. Quando as oportunidades começarem a aparecer, você não vai poder ou vai ser mais difícil alcançá-las. Por quê? Você enraizou o seu contexto passado na tua vida. Então, toma cuidado com as atitudes e as escolhas, né, e as ações que você toma agora. Você pode aprimorar o seu cérebro para esperar uma grande oportunidade que está batendo na porta e já daqui a pouco chega. Ou você pode criá-la. Ou então você pode simplesmente, tá bom assim, do jeito que tá, eu vou enraizar aqui, eu vou tatuar. Tatuar que eu falo assim, fixar essa realidade. Então eu vou tomar atitudes aqui arrogantes que vão eternizar o meu contexto atual na minha vida. E aí você vai viver isso pro resto da sua vida, ou depois dos 40 anos você vai se cansar e vai tentar mudar isso, e vai ser muito mais difícil. A escolha é sua. Aí tem uma foto que eu estou escalando aqui, e durante essa escalada foi muito interessante. Eu cheguei a essa conclusão e cheguei a essa frase aqui. Eu tentei escalar de um jeito, deu certo até certo ponto. Eu tentei de um outro, não deu nem para começar. Então a vida é uma escalada. Se você não sair do caminho fácil, ou seja, se você começar ali pelo jeito mais fácil de subir, mas não sair dali em algum momento, não aprenderá a chegar no topo. Então, se você começa pelo fácil, chega uma hora que não chega no topo, você tem que trocar. Se você começar pelo mais difícil, talvez não tenha fôlego para terminar. Então, você tem que saber começar pelo jeito mais fácil, ali, maneirando e tal, mas vai chegar uma hora que o negócio vai pegar. Aí você tem que ir pro difícil. Agora, se você já quer começar pelo difícil, ou seja, já vou começar pelo sonho da minha vida, meu sonho é ser advogado, então já vou começar agora. Mas se você não tem um apoio para começar já uma faculdade de direito e tudo mais, você vai ter que fazer outras coisas. Curso online, melhorar o currículo, arrumar um emprego, talvez tentar mudar um emprego no escritório de direito, já que a galera possa te dar um apoio, e com aquele salário, você vai aumentando o seu salário com o curso, e aquele salário você usa para pagar o seu curso. Veja, é um plano. Agora, tem que começar pelo mais fácil. Beleza? Gente, do vídeo. É muito estranho falar pro vídeo. Quando eu tô com a molecada, flui melhor, a linguagem é diferente. Mas é um resumo, mais ou menos, do que eu queria falar. Acho que deu pra eu sacar mais ou menos alguns erros aí em alguns slides. E eu vou melhorar isso aí na hora da fala, mas eu quis gravar para quem sabe ajudar alguém. Espero que tenha sido útil. Um forte abraço e até a próxima.